A gente vai girando a reportagem, porque esses números eles são atualizados a todo momento. Ontem foram várias coletivas, inclusive no fim da noite, depois de algumas rusgas, troca de farpas entre o governo do Rio, governo federal, Cláudio Castro recebeu o governador do Rio, o ministro Ricardo Lewandowski, no Palácio Guanabara, e falou aí sobre um anúncio importante, vamos ver de que de fato vai ser esse escritório de combate ao crime, escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. É isso, João Boeri? Conta pra gente, e se tiver alguma atualização com relação aos números também, por favor. Bom dia. Oi, Mário, muito bom dia a você, aos nossos ouvintes. Na prática, uma tentativa de que esse escritório seja menos burocrático, segundo o governo federal. Números atualizados, 121 mortos ao todo, segundo a Polícia Civil. 117, segundo as autoridades, pertenciam ao tráfico de drogas, e os 4 policiais, os 2 policiais civis e os 2 policiais militares. Mas a gente passa de 119 para 121 mortes confirmadas nessa mega operação que foi realizada na terça-feira. Em relação aos desdobramentos dessa troca de farpas, né, Mário, entre o governo federal e o governo do estado do Rio, ontem, depois de uma determinação do presidente Lula, que estava fora do Brasil, quando chegou, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, que ficou estarrecido com as informações de que ele tinha recebido de Brasília, do Rio de Janeiro, em relação ao número de mortes, número de presos, número de pessoas baleadas, do balanço dessa mega operação. Depois disso, dessa determinação, a comitiva do governo federal veio até aqui o Rio de Janeiro, uma reunião longa durante a tarde, um pronunciamento, uma coletiva de imprensa para perguntas de jornalistas, perguntas selecionadas já durante a noite de ontem, quarta-feira, com pelo menos a criação, e esse foi o principal anúncio dessa viagem da comitiva do governo federal aqui para o Rio, da criação desse escritório emergencial que, segundo o governador Cláudio Castro, e a gente tem a palavra dele, a gente separou essa palavra para o nosso ouvinte, ele disse que vai ser coordenado tanto pelo governo do estado quanto pelo governo federal. A gente tem a palavra do governador. A criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. Esse escritório será coordenado pelo Dr. Vitor Santos, pelo governo do estado, e pelo Dr. Saúdo, pelo governo federal, a fim de que as nossas ações sejam 100% integradas a partir de agora, inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracia, integrarmos inteligência, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda o nosso verdadeiro e único cliente, que é o cidadão, que é aquele que está nas ruas todo dia, que é aquele para qual é o grande motivo do poder público e das instituições existirem, que é o atendimento ao cidadão. Na prática, Mário, hoje já existem 2 escritórios que têm essa atuação, pelo menos conjunta, da Polícia Federal, das Forças de Segurança do Governo Federal e do Governo do Estado do Rio. Na prática, esses 2 escritórios vão ser unificados a partir de hoje, um escritório central, que pelo menos nesse período emergencial, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai servir para tomadas de decisões em conjunto, como explicou o ministro Ricardo Lewandowski. Nós vamos conjugar as forças federais com as forças estaduais para resolvermos rapidamente, celeremente, os problemas com os quais nós nos deparamos para a solução desta crise. Vejam que essa expressão escritório emergencial exatamente tem o sentido de não criarmos uma estrutura burocrática permanente. É um fórum onde as forças vão conversar entre si, tomar decisões rapidamente até que a crise seja superada. Este é um embrião daquilo que nós queremos criar com a PEC da Segurança Pública que está sendo discutida no Congresso Nacional. Nós queremos fazer um entrosamento das forças federais, estaduais e até municipais no enfrentamento deste flagelo, desta verdadeira patologia que é a criminalidade em todos os sentidos, mas sobretudo a criminalidade organizada. Sobre a possibilidade do decreto, da garantia, da lei e da ordem, isso foi pelo menos descartado ontem, tanto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, que disse, claro, que isso deve partir sempre de um pedido do governo do estado e autorizado
pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas o próprio governador Cláudio Castro descartou também e disse, inclusive, que não precisa que o governo federal venha até o Rio de Janeiro fazer o trabalho dele, fazer o trabalho do governador Cláudio Castro. Disse, inclusive, que o estado do Rio vive hoje em uma guerra, mas que o governo aqui do Rio só consegue vencer batalhas. A gente tem a palavra do governador. No Rio de Janeiro, sozinho, tem condições de vencer batalhas, mas não tem condições de vencer a guerra. A guerra, somente juntos conseguiremos vencer. Na batalha de ontem, as polícias saíram vitoriosas, tirando, repito, as nossas 4 vítimas, que foram os 4 policiais mortos. O resto foram criminosos. Não era a intenção de ninguém. Queríamos ter prendido todos com vida, mas foi uma consequência da retaliação que eles acabaram fazendo. Ontem falávamos muito aqui sobre a troca de farpas entre o governo federal e o governo do estado do Rio, sobre uma comunicação prévia do governador Cláudio Castro ao presidente Lula, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ontem, porque ontem foi um dia longo, né? Então o ministro Ricardo Lewandowski falou em Brasília, falou no Rio, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou também em Brasília e veio ao Rio de Janeiro, mas em Brasília o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, disse que o nível operacional da PF ficou sabendo dessa investigação do governo do Rio pela prática de compartilhamento de informações e que isso seria de rotina. A gente tem a palavra do Andrei Rodrigues. Essa é uma operação do Estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Bom, me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Só para a gente finalizar então, pessoal, e para esclarecer também, no finalzinho do que a gente ouviu agora há pouco, o ministro Ricardo Lewandowski, no início, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Daqui do Palácio Guanabara, sede do governo estadual aqui do Rio, me despeço à tardinha. Segundo fontes dentro do governo do Rio, o governador Cláudio Castro deve receber apoio de outros governadores. Jorginho Melo, representante do Distrito Federal também, Jorginho Melo de Santa Catarina, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, e outros apoiadores do governador Cláudio Castro. O encontro deve acontecer aqui no Palácio Guanabara. Mas ontem aí no Palácio Guanabara, Rua Pinheiro Machado, ao lado da sede do Fluminense Futebol Clube, durante a tarde, por volta de 4h30, 5 horas, teve um protesto. Motociclistas saíram lá da área da Penha, do Complexo do Alemão, com cartazes, críticas ao Cláudio Castro. Tinha um policiamento bem ostensivo, que continua por aí, né, Boeri? Com viaturas da Polícia Militar dos dois lados da pista. Ainda tem aquelas grades aí colocadas em frente ao Palácio Guanabara, esse prédio histórico que você está aí de frente, para dar uma separação caso haja novos protestos? Continuam aqui essas grades, Mário. Aqui na minha frente, por exemplo, mas o policiamento segue reforçado, como você bem disse, mas aí vale muito percepção minha também. De ontem para hoje, menos policiamento aqui na sede do governo estadual, mas ainda com policiamento reforçado. As grades que colocaram ontem, muito por conta da manifestação e da reunião aqui no Palácio Guanabara, pelo menos seguem mantidas até agora, 7h27.